Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste do conteúdo. E se quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição. O alumínio metálico ele reage com o óxido de ferro, o Fe2O3, segundo a equação. Temos aqui uma equação química aparentemente já balanceada, ó, temos aqui coeficientes estequiométricos aparecendo aqui. Essa reação ela é altamente exotérmica, chegando a fundir o ferro, que é formado, e por isso ela é utilizada para soldas, partindo-se de 123 gramas de óxido de ferro e supondo a reação completa, a quantidade em gramas de ferro líquido que será formada é de aproximadamente quanto? Bom, pessoal, uma reação exotérmica é uma reação que libera calor, tá? Então, é uma reação sempre que libera energia, né? E liberando uma grande quantidade de calor, ela consegue fazer o processo de fusão, que é uma mudança de estado físico da matéria. Ela faz com que o ferro saia do estado sólido e vá para o estado líquido. Isso significa fundir, passar do estado de agregação sólido para o estado de agregação líquido. Bom, e aí o exercício deu já essa equação química balanceada para a gente, e ele quer que a gente parta de uma quantidade de 123 gramas de óxido de ferro e que a gente descubra qual que vai ser a quantidade de ferro líquido em gramas. Então, ele quer uma massa de ferro líquido que vai ser formada. Então, ó, a partir de uma massa do óxido de ferro 3, a gente quer descobrir uma massa do ferro líquido que foi formado aqui, do ferro com substância simples, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, como aqui é uma estequiometria massa-massa, você vai relacionar a massa de um reagente com a massa de um produto. Poderia ser massa de um reagente com outro reagente, massa de um produto com produto, tá? Mas como é massa-massa, a única coisa que você precisa é fazer o cálculo, primeiramente, da massa molar que você vai ter das substâncias que você vai relacionar. Eu vou fazer o cálculo da massa molar, que é uma massa medida em gramas por mol, de duas substâncias. Do ferro, que é o ferro líquido, que foi formado aqui, e vamos fazer também do Fe2O3, essas duas substâncias. Bom, primeiro o ferro. Se você for ter uma tabela periódica, eu vou ver se eu estou com uma tabela bem aqui do lado, ó, que eu já abro ela. Talvez ela esteja arriscada, mas a massa do ferro é 56. Olha aqui, ó. Está bem aqui o ferro e aqui embaixo aparece a massa dele, 55,84. Eu vou arredondar para 56, tá? E a massa do oxigênio aparece aqui, ó, 15,999. Eu vou arredondar ela para 16. Então, ó, massa de 56 para o ferro e de 16 para o oxigênio. A gente vai vir aqui, primeiro, só o ferro. Se eu for calcular a massa molar desse ferro, a gente diria o seguinte, que a gente tem 56, que é a massa que está na tabela periódica, gramas por mol. E acabou. É só isso. Vai, professor, é só pegar o valor da tabela e botar aí? Isso. Só que tem uma coisa. Aqui do lado, ó, o Fe2O3, a gente tem uma quantidade diferente de cada elemento químico. Como assim uma quantidade diferente? Bom, observe que na frente do ferro tem o número 2 aqui. O índice 2 está dizendo que você tem dois átomos de ferro nessa molécula. E um 3 aqui na frente do oxigênio está falando que você tem 3 oxigênios. Nesse caso, diferente desse ferro aqui, ó, que não tinha nada na frente dele, não tinha nenhum númerozinho aqui na frente. Então significa que você só tem um. Tá? 1 vezes 56 dá o próprio 56. Então, por isso, eu não fiz nenhum cálculo aqui. Só que no caso aqui deste composto, o óxido de ferro 3, você vai colocar a massa do ferro, que é 56, e vai multiplicar por 2, porque você tem dois ferros aqui no composto. 56 vezes 2 vai dar 112. O oxigênio, a massa dele é 16, e você vai multiplicar ela por 3, o que vai dar 48. E a gente vai somar essas massas para achar a massa molar deste composto. 8 com 2 aqui vai dar 10.
4 com mais 2 vai dar 6 e 1 mais ninguém dá 1, né? Então, são 160 gramas por mol. Agora, a gente vai no fechamento dessa questão. Observe o seguinte, ó. A gente tem 2 mols de alumínio, 2 mols de Al, reagindo com Fe2O3. Isso aqui está produzindo Al2O3 mais ferro 2, né? 2 ferros. Basicamente, é essa a equação química que nós temos aqui em cima. Esses números que aparecem aqui na frente, ó, esse 2, aqui quando não aparece nada, é 1, tá? Então, aqui existe o número 1 implícito. Aqui na frente também existe o número 1 do óxido de alumínio, tá? 1 e esse 2 aqui, eles são o número de mols que a gente tem. Observe que na massa molar, eu calculei a massa do óxido de ferro 3, que está aqui, ó. Deixa eu marcar com uma caneta diferente. Eu calculei massa para ele e calculei massa para o ferro também. A massa que foi calculada do óxido de ferro, por exemplo, são 160 gramas por mol. Aqui eu tenho apenas 1 mol dele, então eu vou falar que eu tenho 160 gramas de óxido de ferro 3 mesmo, de Fe2O3. Só que no caso do ferro, eu disse aqui que eu tenho 56 gramas por mol. No entanto, pela equação balanceada, nós temos aqui 2 mols dele. Se você tem 56 gramas em 1 mol, mas na equação você, na verdade, tem 2 mols, quantos gramas você tem de ferro? Nessa equação, você tem 112 gramas, né? Porque são 2 mols. Se fosse 3 aqui, você multiplicaria por 3 e assim por diante. É só uma regrinha de 3 que a gente fez aqui, tá? Então, você vai falar o seguinte, 160 gramas de Fe2O3 estão para 112 gramas de ferro. Só que a questão não quer saber quando você tem 160 gramas de Fe2O3. Isso que eu calculei aqui, essas massas molares, é só para a gente ter uma referência com a equação balanceada e com os valores das massas de cada elemento, de cada substância. Agora, a questão ela quer saber o seguinte, partindo-se de 123 gramas e não 160 de Fe2O3, e suponhando uma reação completa, tá? A quantidade em gramas de ferro será de quanto, aproximadamente? Então, se 160 formam 112, beleza. Mas e 123 gramas de ferro? Esses 123 gramas, desculpa, de óxido de ferro, eles vão formar quantos gramas de ferro? É isso que a questão está pedindo. Aí você vai fazer uma multiplicação cruzada. O 160 vai multiplicar pelo x, né? Vai dar 160 vezes x, igual a 123 multiplicado por 112. Aí vamos fazer essa continha aqui do lado, ó, 123 vezes 112, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Aqui é só a gente repetir, 3, 2, 1 e 3, 2, 1. Somando todo mundo, ó, vai dar 6, 7, 5, 7 aqui também, 3 e 1. Bom, deu 13.776. 13.776 vai dividir por 160. E aí a gente vai encontrar o valor de x. Tá? Eu vou roubar aqui, vou jogar na calculadora só para ir mais rápido. Mas fazendo essa conta, você chegaria no resultado de 86,1. 86,1 gramas é a massa que você encontraria aí de ferro produzida a partir de 123 gramas de óxido de ferro 3, ok? Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Vou marcar aqui o gabarito, que vai ser a letra C, aproximadamente 86, né? Que a gente tem aqui. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. E aqueles cursos que eu falei no início da videoaula também estão aqui todos na descrição, cursos preparatórios para Enem, vestibulares, concursos militares aqui do Estuda Mais.